Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou um dos docentes da disciplina de banco de dados e vamos continuar o assunto de modelagem conceitual de dados, apresentando o conceito, de agregação. A agregação, ela ocorre quando eu quero representar dados em um esquema, quero representar conceitos no esquema, melhor dizendo, usando um grão maior, usando uma forma de ver que compõe outros conceitos. Então, os tipos de entidades agregados, eles são representados como tipo de entidades comuns, a gente vai ver um exemplo, Então, o conceito em si, a gente vai agregar conceitos, gerando um conceito que a gente já conhece, que é, em geral, um tipo de entidade ou um tipo de relacionamento. Pode englobar dois tipos de entidades e um tipo de relacionamento, e tem também um caso muito específico quando eu tenho dois tipos de relacionamento e um tipo de entidade. É mais raro, mas pode ocorrer também. Os dados vistos em um nível mais baixo, a gente vai verificar que tem os atributos dos tipos de relacionamentos, vão ter chaves primárias dos tipos de entidades, e a gente vai conseguir representar isso na agregação, ou seja, a agregação ela vai compor um conjunto de conceitos e ela também vai poder ter as mesmas propriedades que a gente descreveu, por exemplo, um tipo de entidade, ter atributos, ter tipos de relacionamentos. Então, aqui eu tenho um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Percebam que eu tenho aqui dentro, pessoa, o tipo de entidade pessoa, que tem dois atributos, que eu tenho uma chave, que é o CPF, e o nome da pessoa. Tenho aqui do outro lado um tipo de entidade universidade, que é caracterizado por uma chave, que é o CGC, da universidade, e o nome. E eles participam, esses dois tipos de entidades, participam de um tipo relacionamento binário, chamado ingressa, e que a cardinalidade é N para M e participação parcial, Então, aqui eu estou dizendo que, dado uma pessoa, ela ingressa em uma ou mais universidades. E aí, como eu quero guardar a data de ingresso, e a data de ingresso depende da pessoa e da universidade, eu tenho aqui um atributo do tipo relacionamento ingresso. Só que isso tudo pode ser visto com um grão maior, como um aluno. Então, eu posso dizer o seguinte, que o aluno, na verdade, é uma pessoa que ingressa na universidade. Então, se eu considerar esse retângulo maior como um tipo de entidade, aí ou esse tipo de entidade, que é a agregação, o aluno é a agregação, porque ele agrega dois tipos de entidades e um tipo de relacionamento, ele pode se relacionar com o professor, ou seja, o aluno é orientado por um professor orienta aluno, mas o aluno é o quê? Se a gente for colocar um zoom, olhar para dentro do aluno, como que ele é formado? Ele é uma pessoa que ingressa na universidade. Então, aqui na seta, o tipo entidade aluno é composto dos tipos entidade pessoa e universidade, e também é composto pelo tipo relacionamento ingresso. E a agregação aluno, aqui do outro lado, está se relacionando ao tipo entidade professor. Então, em muitos casos, a gente vai tentar simplificar o nosso esquema. Como que pode acontecer? Às vezes, quando você está iniciando a descrição do seu banco de dados, você enxerga aluno, É uma forma de você trabalhar. Só que você precisa de um detalhamento desse aluno. E aí você especifica melhor as partes internas. É um caminho, Como se fosse algo similar a uma especialização, mas não é o mesmo conceito, mas a forma, Começa do mais abrangente para o mais específico. E pode ser o contrário, pode ser que eu tenha identificado primeiro que pessoa ingressa na universidade, e aí eu tenho a necessidade de abstrair isso como um tipo de entidade aluno para poder relacionar com o professor. Percebam que a representação, vamos dizer assim, tradicional da agregação, nesse caso, que é um tipo de entidade, a agregação é um tipo de entidade aqui de mais alto nível, é um retângulo que engloba todos os conceitos que a definem. Então, um retângulo que engloba o tipo de entidade pessoa, o tipo de relacionamento ingresso e o tipo de entidade universidade. Ou seja, se eu colocasse aqui uma tarja, um papel em cima e tampasse, eu continuaria vendo aluno, Só que eu não saberia como que ele é formado. Uma forma da gente representar isso
de forma mais simplificada, para não poluir muito o desenho, é eu fazer isso daqui, ó. Eu simplesmente coloco o retângulo no tipo relacionamento e coloco aluno. Só que isso daqui, na verdade, é o que está anterior. É isso que vocês têm que enxergar. É só uma notação simplificada. Tá? Olhando essa notação, vocês sabem que, na verdade, o aluno é a pessoa que ingressa na universidade, é tudo. Mas a gente vai usar essa notação simplificada por questão mais de desenho mesmo. Poderia usar outra ou essa, mas na prática a gente acaba usando essa representação mais simplificada. O conceito não muda. E aí nós temos alguns casos interessantes que a agregação ela tem que ser usada, que aí não é uma questão só de um olhar mais detalhado da organização do seu banco de dados. Necessidade de representação mesmo em alguns casos específicos. E aqui eu vou descrever um caso que sem agregação fica muito complicado a gente trabalhar, fica mais difícil e às vezes nem é possível. Então aqui eu tenho médico, que é um tipo de entidade, ele tem dois atributos, CRM, está errado inclusive aqui, né? CRM é o nome, e tem do outro lado o paciente, que tem a chave CPF também tem nome, e eles se relacionam por um tipo de relacionamento chamado atende. Então ele fala assim, ó, o médico atende um paciente. A gente já sabe, né, nessa quarta semana, que o esquema não tem dados. Mas quando tiver, é como se a gente pensasse assim, o médico, o doutor Rodrigo, ele atende o paciente Gabriela. Então eu vou ter aqui uma entidade, por exemplo, o doutor Rodrigo, ele pode atender vários pacientes. Então eu vou ter uma ligação do doutor Rodrigo com a Gabriela, doutor Rodrigo com o Ricardo, doutor Rodrigo com a Carol. Ou seja, ele pode ter relacionamento, o Dr. Rodrigo, que é uma entidade, quando tiver dados, com vários pacientes. Só que ele não pode ter mais do que um relacionamento com o mesmo paciente. Então, isso é importante vocês enxergarem. Se eu tenho lá o Dr. Rodrigo, ele atende o Ricardo, se eu não tiver o conceito de agregação, eu só posso atender o Ricardo uma vez, porque eu só permito um relacionamento entre dois pares de entidades, mesmo sendo M para N. Quando eu uso M para N aqui, eu só estou dizendo assim, olha, um médico pode ter um relacionamento com vários pacientes, mas com o mesmo paciente é só um, tá? E como que eu resolvo isso, se eu não posso? E aí eu vou usar o conceito de agregação. Aí no conceito de agregação eu digo o seguinte, olha, tudo bem, eu vou então dizer que médico atende paciente é um conceito de mais alto nível, uma agregação de atendimento. E aí no atendimento eu coloco o quê? A hora e a data. Quando eu coloco a hora e a data, agora o Dr. Rodrigo, ele pode atender o Ricardo, por exemplo, várias vezes. Por quê? O que vai diferenciar isso agora? Vai diferenciar pela hora e pela data. Ou seja, eu não vou poder atender o mesmo paciente na mesma hora e na mesma data mais do que uma vez. Mas tudo bem, não acontece isso mesmo. E aí a gente tem que escolher um subconjunto dos atributos da agregação, que é um tipo entidade de mais alto nível, para permitir essa diferenciação. Que aqui no caso, só a data pode ser suficiente dependendo da aplicação. Se eu permitir o quê? Que o paciente seja atendido por um médico só uma vez por dia. Se ele puder voltar ao médico mais do que uma vez, o que eu teria que fazer? Teria que grifar aqui e falar que a hora também faz parte da chave e usar um atributo composto, ou seja, sei lá, um atributo aqui que juntasse hora com data e falaria que a combinação de hora e data é que distingue cada relacionamento que ocorrer. Esse maisinho aqui, então, faz parte da chave. Qual que é a chave do atendimento? A chave do atendimento vai ser a chave do médico, CRM, a chave do paciente, CPF, mais o que a gente chama aqui de chave parcial, que nesse exemplo é a data. Então, quando eu tenho o CRM e o CPF e uma data, eu sei que atendimento que aconteceu. Alguma dúvida, pessoal? Professor. Diga, Gustavo. Então o maisinho ele só é chave quando junto com o CPF e o CRM dos Perfeito, outros isso dois. mesmo.
Isso é usado, esse conceito, na agregação, tá? E é um conceito que não faz parte do conjunto de construtores originais do modelo entidade de relacionamentos estendidos. Aqui é um conceito que a gente incorpora porque é muito útil. Então, não faz parte da proposta original do modelo entidade de relacionamento estendido. Entendi, obrigado. De nada. Aqui eu tenho outro exemplo. Qual que é a diferença do anterior? Mostrando que eu posso ter atributo por tipo de relacionamento, ou seja, enquanto hora e data são atributos da agregação, que é o atendimento, nada impede de eu continuar tendo um atributo do tipo relacionamento, ou seja, o atende aqui, ele vai ter uma observação. E esse atende aqui, ele vai ocorrer uma vez só, né? Porque um médico atende um paciente, é uma vez só que acontece. O que acontece mais do que uma vez é agregação. Então, essa observação poderia ser um prontuário que eu guardo entre médico e paciente, que independe do atendimento. Então, isso vai servir, na verdade, para todos os atendimentos. É uma coisa mais geral. Então, as duas coisas podem acontecer. Atributo para a agregação, que é um tipo entidade, e o atributo para o tipo relacionamento, como a gente viu nas aulas passadas. Aqui, também eu mostro que não é essencial, mas se eu quiser, eu posso ter uma chave também para o atendimento. Então, além de considerar o que deixa eu lembrar o nome aqui, não dá para ver o nome aqui, o Gustavo. Lembra que o Gustavo perguntou? A chave do atendimento pode ser a combinação do CRM de médico, a data e o CPF, mas eu posso criar uma chave que é um número sequencial, se eu quiser facilitar a busca depois, ter uma chave artificial controlada. Também é possível ter chave específica assim, para ficar mais rápido, vamos dizer assim, lá na implementação futura. Então, pessoal, com isso, a gente falou sobre um conceito adicional de agregação, e agora eu vou voltar aqui nos slides do livro, que tem outro conceito que eu quero falar com vocês, que é o conceito de... Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Não tem desenho nesses slides? Pensei que tivesse. Vamos voltar para o livro, então. Eu tenho que pegar o exemplo da tipo união. Deixa eu só colocar aqui no livro. Eu acredito que esteja na página, vamos ver aqui. Estamos na 120. Aqui é o agregação. Vamos aproveitar que estamos aqui, aumentar um pouquinho só. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Aqui é outro exemplo de uso de agregação, aproveitando o livro, né? Eu tenho que uma empresa entrevista candidato, e como resultado disso, eu gero uma oferta de emprego. Então, se eu coloco empresa entrevista candidato, eu não tenho a garantia que vai ter oferta de emprego. E aqui, como é parcial, posso ter uma empresa que não entrevista nenhum candidato, candidato que não entrevista nenhuma empresa, mas eu não tenho a oferta de emprego representada num tipo de relacionamento binário. Aí eu poderia pensar, no B aqui, de colocar um tipo entidade, oferta, emprego, e falar assim, olha, todo candidato que tem entrevista com uma empresa gera uma oferta de emprego. Só que isso daqui está errado, por quê? Porque eu vou obrigar, vou colocar uma restrição no qual a empresa é obrigada a oferecer um emprego para todo candidato que fizer entrevista, que não é o que acontece, né? Às vezes você tem lá 10 candidatos, só gera um candidato vai ter oferta de emprego. Então, essa modelagem, apesar de correta do ponto de vista de uso dos construtores do modelo, ela, do ponto de vista do domínio, ela está errada. Aí eu tenho C, eu poderia dizer, então tá, uma empresa entrevista candidato e isso daqui resulta em oferta de emprego. Aparentemente está correto, mas a gente sabe que a gente não pode ligar da forma que está aqui, dois tipos de relacionamento, né? Não pode ter entrevista ligada a resulta em. Tem que ter sempre o quê? Tem que ter sempre um tipo de entidade entre eles. Então está errado o C. E aí vem a solução com agregação, que eu digo que empresa, entrevista, candidato, gera uma entidade aqui, um tipo de entidade de mais alto nível, que é a agregação,
e digo que essa agregação resulta em oferta de emprego, que é similar ao exemplo que a gente viu passado. Né? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Então, vamos encontrar o tipo união aqui. Peço só um pouquinho de paciência, que a gente já chega na figura. Isso daqui. Não, ainda não é esse, apesar que aqui tem tipo união, mas vamos pegar o mais simples, que é esse outro aqui. Agora acho que vai ser isso. O tipo união é quando uma subclasse, por exemplo, proprietário, é uma subclasse de várias superclasses. Então eu digo assim, olha, o proprietário, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um banco, ou ele pode ser uma empresa. Um proprietário de quê? De um veículo. Só que pessoa é totalmente diferente de banco, que é totalmente diferente de empresa. E eu não quero herdar, lembra na hierarquia de especialização? Eu também posso ter herança múltipla, né? Só que eu não quero herdar todos os atributos de todos os tipos, porque, na verdade, eu estou dizendo que o proprietário, ele é um só deles. Então, quando ele for uma pessoa, eu quero herdar só os atributos de pessoa. Quando o proprietário for uma empresa, eu quero herdar somente os atributos de empresa. Quando ele for um banco, eu quero herdar somente os atributos de banco. Nesse caso, eu uso a representação com U, aqui dentro, indicando que é um tipo união ou categoria, e aí eu tenho essa semântica, que ele vai ser uma entidade de uma das superclasses, o que faz com que proprietário, que é uma subclasse, vai ser um subconjunto da união de pessoas com banco e com empresa. Tá? Então, isso é diferente de uma herança múltipla. Da mesma forma que do outro lado, um veículo registrado, ele pode ser um carro ou um caminhão. Só que carro e caminhão aqui, percebam que são totalmente diferentes, né? Nos atributos, né? Então, eu estou dizendo que eu não quero herdar todos os atributos de cada um, quero considerar ele como um veículo registrado, eu vou herdar somente os atributos da superclasse que o veículo registrado pertencer. Então, notem que isso também não é herança múltipla, que está ao contrário, né? Está de ponta cabeça, mas eu estou dizendo que carro e caminhão são superclasses de veículo registrado. Ora, ele pode ser um carro, ora, ele pode ser um caminhão. E da mesma forma que a gente tinha lá o total e parcial, aqui eu posso colocar o duplo, né? Dizendo o seguinte, olha, um proprietário, ele vai ter se for uma linha dupla, essa linha dupla aqui, ela pode ser colocada para cada superclasse, aí eu digo que o proprietário, geralmente, na verdade, a gente coloca aqui, a gente muda um pouco o padrão, a gente vai colocar aqui embaixo dizendo assim, se a participação total, significa que toda pessoa, todo banco e toda empresa é um proprietário. É isso que está dizendo. Ou seja, um proprietário engloba realmente a união dos três, não o subconjunto da união. E aí, uma vez que eu defini proprietário e veículo registrado como um tipo união, também é chamado de categoria, aí eu posso relacioná-los usando o tipo relacionamento. Aqui no caso, proprietário é dono de um veículo registrado. Então, a dica, né, para usar esse conceito é quando eu quero misturar laranja com banana. Vamos pensar dessa forma, né? A laranja é uma pessoa, a banana é banco. São coisas diferentes. Mas eu quero que essas coisas diferentes estejam ao mesmo tempo em um mesmo conjunto, né? Que é um tipo de entidade. Usando os outros conceitos, a gente não consegue ter essa forma de modelagem, né? Eles não permitem misturar laranja com banana. Alguma dúvida, pessoal? Professor, Pode falar. a união
ela, de grosso modo, ela é semelhante com a generalização, não é? Porque aquele exemplo de semana passada que você tinha tinha o caminhão e tinha o carro. Ele gera tipo uma classe veículo. É semelhante, só que a única diferença é que ele não herda todas as características de cada um das entidades. Tipo, o veículo ele não vai ter, no caso da União, ele não vai ter os atributos nem de caminhão e nem de carro, ele só vai ter de um ou de outro. Tá, vamos pegar aqui, eu estou tentando achar o exemplo, caminhão e carro, se vocês lembrarem onde que está nos slides, eu já vou lá. Ele lembra, mas não é a mesma coisa. É importante a gente ver os dois exemplos para compreender. Você sabe qual que é a página do livro que está o caminhão e o carro? A gente coloca lá. Professor, eu acho que tem ele lá nos slides do livro, eu acho que tem. Tá, vamos lá então nos slides do livro. Capítulo 3, acho que é. Ah, no 3? Eu Então, acho que é pera no só 3, se eu não tiver enganado. tá, um segundinho só. Eu vou encontrar aqui o capítulo e a gente já coloca. Legal, acho que essa é uma dúvida importante a gente tirar. Slide do livro. Capítulo 3. Achei. Você não lembra qual que é, né? Vamos passando aqui, a gente vai achar. Não, no slide do livro não tem esse. Acho que é no 4 mesmo, então. Vamos ver aqui. Aqui. Esse, não é? Isso aí mesmo. É, no 4. Então, aqui, vamos ver, ó. Estou dizendo o seguinte. Um veículo, ele pode ser especializado, né, entre carro e caminhão. Estou dizendo assim que veículo é um conjunto de entidades. Mas se eu quiser separar os diferentes tipos de veículos, eu posso criar subclasse e falar assim, olha, o carro é um veículo, o caminhão, ele é um veículo também. Então, os dois são veículos. Só que o que eu falo? O que é comum, os atributos, eu coloco aqui em cima. Ou seja, todo veículo, seja carro ou caminhão, ele vai ter um código, inclusive faltou aqui a linha para identificar a chave, né? Vai ter um preço e vai ter uma placa. Só que, se o veículo for carro, ele vai ter velocidade máxima e número de passageiros como atributo. Se o veículo for caminhão, ele vai ter número de eixos e capacidade de peso. Então, percebam que tem aquela semântica, quando eu tenho hierarquia de especialização ou generalização, porque depende da ordem que você faz, a mesma coisa. Essa hierarquia aqui, ela diz que carro é um veículo. Ela diz que caminhão é um veículo. É isso que está dizendo, né? Nos dois. Agora vamos voltar, deixa eu só ver onde que está o... Estamos vendo o livro, né? Então tem que ir para frente aqui no tipo união. Vamos voltar lá no tipo união, a gente coloca e volta de novo para mostrar a diferença. Isso. Aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, o proprietário, ele vai ser ou uma pessoa, ou um banco, ou uma empresa. Qual que é a principal diferença? Vamos voltar aqui. A primeira aqui é que carro e caminhão só tem uma superclasse. Então, a diferença poderia ter várias? Poderia. Mas aí seria herança múltipla, que não é o caso aqui. Nessa hierarquia tradicional, carro e caminhão são subclasses de uma única superclasse. Então, eu digo que carro é um veículo, caminhão é um veículo. Quando eu venho aqui, eu estou dizendo que proprietário ele vai ser uma pessoa, um banco, uma empresa. Mas eu estou dizendo que ele pode vir de várias superclasses. Então, a primeira diferença
é com relação ao número de superclasses. A segunda diferença é que enquanto aqui carro e caminhão, eles herdam os atributos da superclasse, aqui eu estou dizendo que proprietário, ele vai herdar os atributos apenas da superclasse que ele pertence. Então, eu não vou, se fosse uma subclasse aqui, uma hierarquia convencional de especialização, generalização, proprietário, ele daria todos os atributos. Por quê? Porque é assim que acontece. Mesmo se fosse uma herança múltipla. E aqui no tipo união eu falo não. Eu só vou herdar da superclasse que ele pertence. Então, são pequenas diferenças, né? Como você mesmo disse, lembra, mas é muito diferente a forma, o conceito. Então, não é a mesma coisa. Tem que estar atento a essas particularidades. Consegui tirar a dúvida? Conseguiu sim, professor. Obrigado. De nada. Certo. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é a última coisa da aula, tem alguns conceitos também aqui mais teóricos. Essa é uma disciplina mais prática, né? Mas a teoria é importante também. Aqui, olha, é um exemplo de um esquema, até no livro tem, né, essa aplicação, que a gente mistura, por exemplo, a pessoa, professor e aluno. Aqui eu tenho um exemplo do quê? De uma hierarquia, com disjunção. Então, eu digo que professor é uma pessoa, o aluno é uma pessoa, e quando é disjunto, eu digo que o Ricardo não pode ser ao mesmo tempo um professor e um aluno. É isso que está dizendo a modelagem desse banco. Por outro lado, aqui nós temos um tipo união. Ó. Eu estou dizendo o seguinte, que um professor pesquisador, ele ou é um professor ou é um aluno de pós-graduação. E eles têm características totalmente diferentes, não tem nada em comum, né? Professor e aluno, a não ser que são pessoas, né? Mas eles têm atributos diferentes, né? Então, eu estou misturando laranja com banana e falando, ó, ora, professor pesquisador é um professor, ora, professor pesquisador é um aluno. Se eu tivesse representado isso como uma hierarquia, o professor pesquisador, ele teria que ter ao mesmo tempo que professor e um aluno. Percebam a diferença. Se eu trocar tipo união, uma hierarquia de especialização, generalização, eu digo que a subclasse é um de cada superclasse. Então, eu obrigaria o professor pesquisador ter ao mesmo tempo um professor e um aluno de pós-graduação, que não é o caso. Ele vai ser ou um ou outro. E aí, quando eu quero ou um ou outro, vindo de várias superclasses, eu tenho que usar o conceito de tipo união. Esse eu acho um exemplo que mostra bem a diferença do uso dos conceitos, né? Fora isso, eu quero mostrar aqui, tentar avançar um pouquinho mais, eu acho que na frente de 17 já chego. Isso, aqui nós começamos alguns conceitos, né? Então aqui fala de classificação e instanciação, é só mais conceito, a gente já viu, né, a classificação, o que ela é, o processo que você identifica várias entidades que têm mesma estrutura e cria uma classe. E a instanciação é o inverso, né? É quando você pega uma entidade dessa classe. Então, aqui são só conceitos e alguma ligação com conceitos similares em UML e também em representação de conhecimento, mas nós já vimos todos esses conceitos. A identificação, por exemplo, a identificação a gente pode usar chave. Então, a gente já viu o conceito de atributo-chave, que a gente identifica. A gente também viu que cada tipo de entidade tem que ter um nome diferente. Eu não posso ter dois tipos de entidades no mesmo esquema que tem o mesmo nome. Não vou ter professor, professor. Né? Então, é um único nome de cada tipo de entidade, de cada tipo de relacionamento. Então, isso tudo a gente chama de identificação. Especialização e generalização a gente já trabalhou bastante. Né? Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar. E o próximo conceito, a gente viu hoje o conceito de agregação, que eu mostrei para vocês, e tem o conceito de composição. O conceito de composição, deixa eu voltar aqui, ele vem mais da associação, na verdade. Agregação e associação.
Ele vem mais da linguagem UML, e a ideia, basicamente, é muito similar. A gente, na verdade, usa no modelo entidade de relacionamento estendido o próprio conceito de tipo relacionamento. Mas a ideia é ter algo assim. Imagina que eu tenha um carro, e o carro ele é composto por pneu, ele é composto por uma direção, composto por um chassi. Então, eu tenho uma representação específica para dizer que carro é composto de tudo isso. E quando eu deixo de ter o carro, eu deixo de ter tudo que do qual ele é composto, né? Para a gente, em termos de dados, isso pode ser modelado como vários tipos de relacionamentos. Então, não faz diferença. Na UML, a gente tem essa particularidade de ter um conceito para mostrar as partes de um objeto, né? Como se um objeto maior fosse composto de partes menores. Mas, em termos de banco de dados, isso não faz muita diferença na modelagem. E, por fim, acho que era esse o último conceito, né? Aqui o livro fala também de ontologias. Esse aqui é mais, como vocês ainda são alunos de graduação, é só para tentar relacionar com um conceito importante que está sendo usado, mas não é o foco dos estudos desse ciclo. E, por fim, para terminar a aula, então, quero voltar aqui nos meus slides, a gente consegue já agora concluir os passos do projeto conceitual de banco de dados. Então, quando eu for fazer um projeto, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tentar identificar e classificar tipos, entidades e seus atributos. Então, eu vou lembrar que tipos e entidades, eles possuem informações descritivas, atributos não, que em algumas situações, vocês vão ficar com dúvida se o conceito ele vai ser um tipo de entidade ou se vai ser um atributo. E aí vocês vão conseguir responder quando vocês perceberem que o conceito ele precisa de várias coisas, várias informações para descrever ele. Aí são os atributos. Então, ele vai ser um tipo de entidade. Se você pegar o conceito, mesmo que ele esteja composto, por exemplo, endereço, né? Endereço tem rua, tem número, tem complemento, mas não são coisas diferentes. Na verdade, a junção de tudo isso é que forma o endereço, né? O texto do endereço. Mas não são informações diferentes, como, por exemplo, o nome de um aluno, o sexo. Você não fala que nome e sexo juntam numa coisa só. São informações diferentes. Então, você tem que distinguir entre os tipos de entidades e os atributos. Depois, identificar as chaves, né? Que identificam univocamente cada entidade do conjunto, que pode ser formado por um único atributo, se for uma chave artificial, por exemplo, um ID, ou pode ser a concatenação de vários atributos que formam aquele tipo de entidade. Depois que você fez isso, aí a ideia é identificar os tipos de relacionamentos e seus atributos, identificar para cada tipo de relacionamento o grau, se é unário, binário, ternário ou n-ário. Para cada tipo de relacionamento, identificar as restrições, a participação se é total ou parcial e a cardinalidade. Tentar diferenciar entre tipo entidade forte, que é o que a gente fala só tipo entidade, se tem algum tipo de entidade fraca que não tem chave. Feito isso, tendo uma primeira versão do esquema, que nós vamos tentar ver, tentar olhar os tipos de entidades e perceber se tem algum relacionamento entre eles para criar o quê? Hierarquias de especialização e generalização. Então, às vezes, vou dar um exemplo, se no meu esquema eu tenho lá carro e moto, eu tenho que relacionar carro e moto com o mesmo tipo de entidade, logicamente eu vou perceber que carro e moto têm vários atributos em comum, que na verdade eles são um veículo. Então eu crio o quê? Uma superclasse e começo a criar as hierarquias. E o oposto também. Eu poderia ter identificado que eu tenho um veículo, que ele tem um tipo de relacionamento com o proprietário, só que eu preciso detalhar os tipos de veículo. Então eu faço o processo inverso, que é a especialização, que aí eu crio subclasses. Então aqui a ideia é que uma vez que você tem uma primeira versão do seu esquema, vai tentar aplicar conceitos mais avançados, que são os conceitos do modelo entidade de relacionamento estendido, para tentar simplificar o modelo, né? Fazer ele se tornar mais enxuto e, ao mesmo tempo, mais claro. Quando eu uso superclasse e subclasse, qual que é a vantagem?
é que eu não preciso replicar atributos repetidos e eu não preciso replicar tipos de relacionamentos repetidos. Então, o desenho fica mais simples, né? Porque eu tenho o conceito da herança na hierarquia. E também, eu vou tentar usar os conceitos de agregação que eu apresentei hoje para vocês, e tipo união também, para representar situações que são mais particulares, né? No caso da agregação, aquele caso que eu tenho que ter mais do que um relacionamento entre um par de entidades, única forma de fazer isso clara, né, e que é amplamente usada usando agregação. E no caso do tipo união, quando eu quero juntar laranja com banana, né, que são superclasses, né, entidades de superclasses diferentes, sem herdar todos os atributos de toda superclasse. Aí eu uso o conceito de tipo união, também chamado como categoria. Então, esses são os passos agora que vocês vão ter que usar. Eu vou postar alguns exercícios para vocês, mas vocês podem refazer os exercícios das semanas passadas, né, de modelagem, usando esses conceitos e tentando deixar o esquema mais claro. Então, pessoal, a videoaula de hoje, a ideia minha era apresentar esses conceitos mais avançados. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade para respondê-la, né? Alguém tem dúvida? Tranquilo, então. Então, agradeço a presença de todos vocês nessa videoaula. Muito legal tê-los aí junto, né? A gravação fica mais animada. E eu vou postar isso depois na sala do Google Classroom e também no YouTube para outros professores usarem. E vou postar também videoaulas de outros colegas da área de banco de dados que vão explicar os mesmos conceitos, mas com exemplos diferentes, de uma forma diferente, e facilite a compreensão de vocês e melhore o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, fiquem com Deus. Eu vou encerrar, então, a gravação da videoaula de hoje.